Então, ó Virgem, Mãe do Senhor, em gozo eterno, suma alegria, nós bendiremos o teu amor, nós cantaremos Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: Paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: Concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou-o chamar e disse: Servo mau, perdoei-te tudo o que me devias, porque me pediste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou-o aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que acabamos de proclamar e de escutar convida-nos a refletir sobre
o perdão. Primeira leitura, o perdão que Deus nos dá. E segunda leitura, o perdão que somos chamados a dar uns aos outros. Neste tempo de Quaresma, tempo em que somos, de uma forma mais intensa, convidados a fazer um caminho de conversão que dura toda a nossa vida, somos chamados também a celebrar o sacramento do perdão, o sacramento da reconciliação, da confissão ou da penitência, que estes três nomes recebe no atual catecismo da Igreja. Há outros dois sacramentos do perdão, o batismo e a unção dos enfermos, quando a pessoa já não está capaz de se confessar, se está arrependida, também lhe são perdoados os pecados. E esta leitura da palavra de Deus que fizemos, a proclamação dessa palavra, indica-nos três condições fundamentais, ou três disposições fundamentais, com que somos chamados a viver o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. A primeira é uma atitude de confiança. Aproximamo-nos do trono de Deus, do trono da graça, com confiança. Esta bela oração, feita em tempo de exílio por Daniel em nome de todo o povo, começa por confessar essa confiança e recordar a bondade com que Deus tinha já tratado o seu povo, para apelar depois à clemência, à misericórdia de Deus. Então, é com esta atitude de confiança na clemência, na bondade, no amor compassivo do Senhor, que nós somos convidados a aproximar-nos e a celebrar este sacramento da reconciliação. É o que primeiro nós confessamos, esta fé e confiança na bondade e na misericórdia de Deus para conosco. Depois, o reconhecimento do pecado, o reconhecer que, de facto, o pecado é fonte de destruição para nós. Oprime-nos e leva-nos à morte. O reconhecimento do pecado e, ao mesmo tempo, o arrependimento e a determinação de nos convertermos, de fazermos esforço para andar pelos caminhos de Deus. Como reza Daniel, de coração arrependido e espírito humilhado, sejamos por vós recebidos, porque jamais serão confundidos aqueles que em vós esperam. E depois acrescenta: e agora vos seguimos de todo o coração, vos tememos e buscamos o vosso rosto. Está aqui o desejo e a determinação de conversão, de andar nos caminhos de Deus. Seguimos de todo o coração, tememos, ou seja, reconhecemos que sois Deus e nós criaturas, e buscamos o vosso rosto. Então, confiança na bondade de Deus, na sua misericórdia infinita para conosco e, ao mesmo tempo, disposição, desejo profundo e sincero de conversão, de emendar os nossos caminhos errados para podermos caminhar nos caminhos de Deus. A outra condição ou disposição com que devemos celebrar o sacramento da reconciliação é o perdão dos irmãos. Se não queres perdoar ao teu irmão, como é que esperas que Deus te perdoe? Jesus vai dizer: se não perdoardes aos vossos irmãos, também o Pai do céu vos não perdoará. Então é uma condição fundamental
para eu acolher o perdão de Deus, estar disposto a perdoar os meus irmãos. Sem esta disposição que Jesus também deixou expressa no Pai Nosso, quando nos ensinou a rezar, perdoai-nos como nós perdoamos. A medida que Deus usará conosco é aquela que nós usarmos uns com os outros. Não pode haver uma relação autêntica com Deus se não há uma relação também de verdade com os nossos irmãos. E daí que seja essencial a determinação em perdoar. Não nos é muitas vezes fácil perdoar. Os apóstolos achavam que perdoar 7 vezes já era muito. São Pedro perguntou ao Senhor, 7 vezes já será bastante. E a resposta de Jesus é, Pedro, sempre, 70 vezes 7, sempre. Mas já é a 3ª vez ou a 4ª vez? Sempre. Porque sempre Deus dá o seu perdão se nós a Ele vamos de coração humilhado e contrito pedir-lhe perdão. Com vontade de conversão, com determinação de nos convertermos. Então, porque o Pai do céu sempre perdoa, sede misericordiosos como é misericordioso o vosso Pai do céu, Ele também nos diz, perdoai sempre, porque Ele é o primeiro a fazê-lo. Como fazer se eu sinto muita resistência no meu coração? Muitas vezes o nosso coração fica duro como uma pedra e quer vingar-se, e quer desforra, e diz, nunca mais vou perdoar. Aquilo não era coisa que se fizesse, tirou-me um bom nome, etc. Pois aí precisamos de pedir ajuda a Deus. Se nós vemos que por sozinhos não podemos, o caminho é pedir ajuda a Deus, que nos ajude a perdoar. Tomando primeiro consciência do que é que torna difícil eu perdoar. Se forem reparar bem no vosso coração, o que torna difícil de perdoar é o coração duro. E o que é que torna o nosso coração duro? O pecado. E nestas circunstâncias, quase sempre, é o orgulho. Não lhe perdoo para ele saber que eu também sou alguém. É o orgulho que está a falar aí, não é verdade? Outras vezes é a repetição da ofensa. Se nos calcam uma vez o pé, a gente diz facilmente, ainda meio a sorrir, que não tem problema. Se já é a 3ª vez, a cara já está mudada e o tom de voz também. Também isso torna mais difícil perdoar. A outra dificuldade vem da emoção. A emoção não nos deixa ver bem. Debaixo de emoção, quando nos humilham, ficamos normalmente furiosos ou zangados, arranjem a vossa palavra. E então a emoção faz-nos ver maior a ofensa do que ela é. E quando estamos debaixo de emoção, não vemos bem. A primeira coisa a fazer é acalmar a nossa emoção, para vermos bem. E a parábola que Jesus hoje nos contou ajuda-nos a ver isso. Aquele que devia uma dívida enorme, quase incalculável, foi pedir perdão a um rei. E o rei, depois da insistência do pedido de perdão, perdoou-lhe a dívida. Fez justiça perdoando, que é o modo de Deus fazer justiça. Deus faz justiça perdoando. Se Ele fosse a fazer justiça até ao fim conosco, como nós fazemos uns com os outros, cá se fazem, cá se pagam, roubaste tanto, tens que pagar tanto, mataste, tens que ter tanto tempo de cadeia, é assim que a justiça que nós fazemos nos nossos tribunais funciona, tem o seu lugar, mas a justiça de Deus vai bem mais longe e Ele também nos convida a ir bem mais longe. Ao perdoar, fica a dívida perdoada, já não temos nada a pagar. Porque o Senhor Jesus nos resgatou com o seu sangue, nos libertou com o seu sangue, com o preço do seu sangue. É assim que Deus faz justiça. Vem aquele outro que devia
uns cêntimos e aquele já não quer perdoar. Achava que aquilo que era imperdoável, mas tinha acabado de receber o perdão de uma dívida enorme. O Rei é Deus. A ofensa que nós fazemos a Deus é de criatura para Criador. É a ofensa, digamos, de lesa majestade. E Ele perdoa. A ofensa que fazemos uns aos outros, por muito grande que nos pareça, é sempre de criatura a criatura, de igual para igual. Então, o Senhor Jesus ajuda-nos a relativizar o tamanho da ofensa, que nós quase sempre aumentamos muito. Recordemo-nos da imensa misericórdia com que Deus nos trata e ser-nos-á mais fácil ver que aquilo que nos fizeram a nós não é tão feio e tão grave como nós vemos. Porque a emoção a isso nos leva, porque o orgulho a isso nos leva. Tenho dificuldade em perdoar. Começa por rezar ao Espírito Santo pelas pessoas que te magoaram ou pela pessoa que te ofendeu. Ou antes, começa a rezar a Deus para que Ele te dê a graça de perdoar a essa pessoa. Terás que rezar às vezes durante meses ou até mais. Começa também a rezar a Deus para que cure aquela ferida que a ofensa provocou no teu coração. E por fim, quando o teu coração já for capaz de rezar por aquela pessoa que te tratou mal, que te ofendeu, o teu coração terá perdoado, de verdade. Esquecer nunca vais esquecer, porque é impossível esquecer. Mas o teu coração já estará em paz quando estiver diante daquela pessoa e recordar o que ela de mal te fez. Que o Senhor a todos nos conceda a graça de perdoar, como Ele a nós nos perdoa.